Tudo na Estônia agora parece um déjà-vu da Ucrânia em 2014. Uma campanha online pró-Rússia vem, há poucos dias, transformando a cidade estoniana de Narva em uma república popular, espalhando propaganda e convocando a violência e sabotagem. Uma bandeira própria, um brasão próprio, uma nova fronteira traçada, e uma retórica que lembra fortemente a proclamação das chamadas repúblicas populares no Donbass. Por isso, gera ainda mais temor na Estônia. Investigações do Serviço de Inteligência Interna apontam que está por trás dessa campanha um projeto separatista, apoiado pelo Kremlin, que visa a separação do nordeste da Estônia, de maioria russófona, diretamente na fronteira com a Rússia. Um cenário de horror para a Estônia, para os soldados alemães que estão estacionados a apenas algumas centenas de quilômetros de distância, na Lituânia, e para toda a OTAN. Porque tudo isso ocorre enquanto os Estados Unidos, principal potência protetora, estão envolvidos no Irã e a guerra dividiu a aliança. Trump chamou recentemente os países europeus de covardes e afirmou que os Estados Unidos não precisariam mais participar da OTAN. Enquanto a Rússia se beneficia da guerra no Irã e da alta do petróleo, agora, mais confiante, também busca seguir com seu imperialismo. O que está acontecendo aqui? Por que justamente a Estônia está agora no alvo do Kremlin? Moscou está realmente aplicando aqui o mesmo roteiro que usou na Ucrânia? Por que o destino da OTAN pode mudar justamente em Narva e impactar toda a Europa? Vamos analisar essas questões no vídeo de hoje. Narva sempre foi considerada o maior calcanhar de Aquiles da Estônia, porque até 1991, quando o país ainda fazia parte da União Soviética, a estrutura populacional foi alterada de forma deliberada. Centenas de milhares de pessoas de outras partes da União Soviética, principalmente da Rússia, foram assentadas em áreas estratégicas, como Narva. A cidade acabou se tornando um caso especial. Enquanto a Estônia, no geral, manteve uma identidade claramente estoniana, a região no leste do país era 95% de língua russa. Os meios de comunicação e a identidade estavam mais ligados a Moscou do que a Tallinn. Com o colapso da União Soviética, o país se viu em nova situação. A Estônia se tornou independente e, de repente, enfrentou uma questão extremamente difícil. O que aconteceria com a minoria de língua russa no país? O governo tomou uma decisão clara a esse respeito. A cidadania estoniana foi dada apenas a quem era cidadão antes da ocupação soviética e seus descendentes. Muitos moradores de língua russa tiveram que, pela primeira vez, se integrar de fato, passando por testes de naturalização e exames de proficiência. Em Narva, terceira maior cidade da Estônia, isso gerou frustração. As pessoas não queriam se integrar e se sentiam excluídas politicamente e alienadas culturalmente. Pois, enquanto a Estônia se orientava cada vez mais para o ocidente, Narva permanecia mental e midiaticamente ancorada no espaço russo e, geograficamente, estava separada da Rússia apenas por um rio. Já nos anos 90, por isso, surgiram as primeiras tensões. Houve reivindicações de autonomia local, embora nunca tenham sido realmente bem-sucedidas. O mais importante é que já então havia estrutura para um conflito. Grande população russa, sentimento de desvantagem e fronteira direta com a Rússia. Esse padrão não é coincidência, já que o Kremlin tem usado essas constelações estrategicamente nas últimas décadas. No mais tardar em 2014, isso ficou visível para o mundo inteiro. Na Ucrânia, a Rússia explorou o descontentamento das regiões russófonas para ganhar influência, começando pela Crimeia e depois no Donbass. O processo sempre foi muito parecido: protestos, propaganda, exigência de autonomia e, por fim, proclamação das chamadas repúblicas populares. Só para então surgirem eles mesmos com os chamados homenzinhos verdes, soldados armados, equipados profissionalmente, porém sem insígnias oficiais. De forma não oficial, eles logo controlaram pontos estratégicos, garantiram territórios e criaram fatos antes da reação internacional. A união de propaganda, tensões locais e intervenção militar oculta é vista hoje como uma das estratégias mais eficazes da guerra moderna. Algo semelhante ocorre agora na Estônia. Desde a invasão total em 2022, a situação no Báltico mudou visivelmente e na Estônia o nervosismo aumentou muito. A invasão mostrou que 2014 não foi um caso isolado, mas a nova realidade geopolítica na Europa. Por isso, a Estônia tomou medidas claras. A propaganda russa foi limitada, monumentos soviéticos removidos e a presença militar da OTAN reforçada, aumentando tensões, especialmente no Nordeste e em Narva. Muitos moradores russófonos se sentiram mais alienados, enquanto a Estônia buscava fortalecer sua identidade nacional e segurança. Um típico conflito de interesses que agravou ainda mais a situação. Paralelamente, a Rússia intensificou sua guerra híbrida contra os estados bálticos em uma escala nunca vista antes. Incluiu campanhas de desinformação, ataques cibernéticos e provocações na fronteira. Houve incidentes e invasões do espaço aéreo da Estônia. O que ocorre agora em Narva leva a situação a outro nível.
Porque de repente, mapas da chamada República Popular de Narva começaram a surgir nas redes sociais em poucos dias. Foi criada uma bandeira própria, feitas exigências políticas e divulgadas narrativas idênticas às do leste da Ucrânia. O que mais chama a atenção é que o conteúdo não é aleatório, mas coordenado, com a mesma mensagem central. A população russa em Narva estaria sendo oprimida e precisaria de proteção. Exatamente a mesma narrativa que já foi usada em 2014 para justificar as ações na Ucrânia. Em vários casos, houve apelos abertos à sabotagem, questionamento das estruturas estatais e a promoção da separação da Estônia. Embora a campanha tenha sido vista como um fenômeno da internet, a plataforma antipropaganda da Estônia, Propastop, considerou-a um projeto separatista orquestrado pelo Kremlin. E também Marta Tully, uma representante do Serviço de Inteligência Interna da Estônia, afirma que se trata de um método barato para provocar a sociedade e causar medo. O Serviço de Inteligência acompanha a ação com máxima seriedade. O momento escolhido agora também não parece coincidência. Os Estados Unidos, principal força militar da OTAN e protetor da Estônia, estão hoje fortemente envolvidos no conflito crescente com o Irã. Porta-aviões foram deslocados, recursos comprometidos e muita munição consumida diariamente, enquanto toda a atenção política está no Estreito de Hormuz. Enquanto isso, a guerra coloca toda a OTAN em dilema. Países como Alemanha e Espanha rejeitam claramente o conflito e expressam isso abertamente. Algo que Donald Trump não gosta nem um pouco e por isso faz novas ameaças contra os covardes europeus. Ao mesmo tempo, Donald Trump volta a questionar a OTAN e diz que os Estados Unidos não precisariam estar lá pela OTAN. Para países como a Estônia, no entanto, isso é uma questão existencial. A segurança dele se baseia em um princípio simples, o artigo 5, um ataque a um é um ataque a todos. Se houver dúvidas sobre a intervenção dos Estados Unidos em emergências, o princípio perde força dissuasória. É aí que surge a dinâmica perigosa. A Rússia nem precisa atacar, basta criar incerteza, semear dúvidas e observar atentamente quão unido o Ocidente realmente reage. O spoiler não faz nada disso. Recentemente, Trump quis atacar a Dinamarca, aliada na Groenlândia. Especialistas, como o analista militar dinamarquês Anders Puk Nielsen, apontam esse cenário como o mais provável. Putin não precisaria invadir a Estônia com grande força militar, até porque agora quase tudo está voltado para a Ucrânia. Assim como na Ucrânia, em 2014 forças não identificadas poderiam surgir de repente. Soldados russos sem insígnias oficiais ocupam Nava e proclamam a República Popular de Nava, que é anexada à Rússia por decreto de emergência. Segundo o Kremlin, qualquer invasor do território russo terá guerra declarada de imediato, provavelmente acompanhada de nova ameaça nuclear. Ninguém pode prever exatamente o que aconteceria depois, pois OTAN, Europa e Estados Unidos teriam que reagir juntos e retomar a cidade. Se isso não ocorrer, a OTAN e toda sua dissuasão construída em décadas estarão mortas. Mas se eles realmente fariam isso, pelo menos pode ser colocado em dúvida. Países como a Alemanha, ou estados distantes como Espanha e Portugal, arriscariam guerra nuclear por causa da cidade fronteiriça pouco relevante de Nava? E mais importante, Trump enfrentaria decisivamente os russos? Essas perguntas decidiriam o destino da OTAN, mas é certo, se Estados Unidos ou grandes países europeus abandonassem o Báltico e a Europa Oriental, a aliança acabaria. A Rússia poderia avançar aos poucos, um de cada vez, o que seria um risco relativamente controlável para Moscou. Numa mobilização real da OTAN, os homenzinhos verdes ainda poderiam ser chamados de separatistas, enganados e rapidamente removidos. No fim, o destino da OTAN e da Europa poderia ser decidido naquela cidade estoniana de 50 mil habitantes. No entanto, é preciso dizer que, até o momento, não há sinais de que a Rússia esteja atualmente preparando uma ação desse tipo. Mas todas as ações das últimas semanas representam, sem dúvida, um novo nível na espiral de escalada. Mas o que vocês acham? Para quê? Quão provável vocês acham um cenário desses e como a OTAN reagiria? Escrevam aí nos comentários. Se vocês, por outro lado, têm interesse em saber por que a Rússia está perdendo um jogador importante, então eu recomendo muito este vídeo para vocês. Divirtam-se, nos vemos na próxima vez. Até lá, tchau!